Ontem mesmo eu estava conversando com a Isa, que é um desafio e tanto para a gente falar de exercício físico para uma população tão distinta quanto vocês. Mas cada um vai aproveitar o que é da sua área e, enfim, eu acho que vai ser muito bacana. Gostaria de pedir desculpas pela minha câmera branca e preta, não deu tempo de arrumar uma decente. Então, hoje vai essa, sexta-feira a gente já vai estar melhor. Eu vou colocar aqui a apresentação para vocês. Até que eu coloque a apresentação, eu gostaria que vocês deixassem aí no cantinho uma calculadora, tá? Mas, professora, você falar de obesidade. Pois é, vamos calcular também, tá? Deixem aí separadinho. Tudo certo? Apareceu aí? Tudo certo, professora. A altura da voz tá bom? Para mim tá bom. Então, tá tudo certo, só começar. Então tá bom. Pessoal, então, eu vou falar para vocês hoje de exercício físico e obesidade. Antes, eu gostaria de me apresentar, para quem não me conhece. Eu sou a professora Laís Peron. Entrei recentemente no departamento de Educação Física na UEM. Não deu tempo nem de dar aula, porque a pandemia veio. Fiz Educação Física na UEM. Fiz mestrado e fiz doutorado no programa de pós-graduação em Educação Física na UEM também. Trabalhei no laboratório junto com a Camila e com a Isabela, com o Rodrigo, com o Jean, que vai falar com vocês também, com o Douglas, com a galera toda, tá? Eu peço, então, que vocês vão anotando as dúvidas para a gente conversar depois, beleza? Pessoal, eu vou falar, então, sobre o exercício físico relacionado com a obesidade, um pouquinho da introdução da doença, né, da obesidade, o exercício físico relacionado com o controle do peso corporal e o exercício físico relacionado também com a programação e a desprogramação para a obesidade, tá? Já que vocês já tiveram a palestra ontem com o Rodrigo, então vocês já estão entendendo o que seria essa programação ou essa desprogramação metabólica. Por que esse tema obesidade é um tema tão relevante? No Brasil, vejam só esses números, mais de 67,8% das pessoas são obesas, entre um número, né, entre 2006 e 2018. Então, aumentou 67,8% de obesos. É uma doença que ela tem um crescente aumento. E mais da metade da população está com excesso de peso, que é um degrauzinho antes de apresentar a obesidade. No mundo, 1 em cada 8 adultos no planeta é obeso. Então, é uma doença muito séria, que leva a outras complicações e responsável também pelo índice de mortalidade. Essa característica toda é uma doença que tem no planeta inteiro, que está em crescente aumento. Lembra vocês de alguma coisa que está acontecendo hoje no dia a dia? Uma pandemia. Então, a gente não vive somente a pandemia do Covid, né? A gente vive também uma pandemia da obesidade, infelizmente. E essa é uma pandemia que dificilmente ela vai cessar, né? Embora seja um assunto que vários cursos estudam, vários pesquisadores estudam, ainda existem muitos mistérios aí por trás que a gente não conseguiu desvendar ainda. Então, ainda está um pouquinho longe de descobrir essa cura para a obesidade, se é que isso um dia vai existir, né? A obesidade, gente, para você ser diagnosticado ou caracterizado um indivíduo obeso, é utilizado o excesso de peso proveniente do acúmulo da gordura corporal. Esse excesso de peso, ele leva a um diagnóstico, a um índice de massa corporal, que é feito a partir de um cálculo, tá? Quando o indivíduo apresenta esse índice de massa corporal acima de 30, olha nessa tabela aqui, ó, ele é apresentado um indivíduo com obesidade grau 1. Então, eu falei para vocês que a gente ia usar a calculadora. Então,
Para quem tiver uma curiosidade, como que está a sua classificação de índice de massa corporal? O cálculo é o seguinte, você vai pegar a sua altura, multiplicar pelo valor da sua altura. Depois você vai pegar o seu peso e dividir por esse valor multiplicado, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui no meu celular para acompanhar com vocês. Alguém pode ser o cobaia? Alguém quer falar a altura e o peso? Quer que eu fale, Laís? Pode ser. Tá. Ah lá, já tem gente falando ali, então. Tem? Tem ali no chat, ó. Então, pera lá. Vamos ver aqui. Peraí, Laís. Ó. Então, a Lisana tem 1,56 de altura. 1,56 vezes 2. Isso. E ela, 3,12. Agora eu vou pegar o peso dela. Qual é? o peso dela é 61. Então, eu vou pegar o peso dela, 61, e dividir por 3,12. 19,55. Então, vamos ver onde que ela é classificada. De 18,5 a 24,5 é um indivíduo eutrófico que está com um peso normal, tá? Então, parabéns, mantenha aí esse peso normal. Gente, essa classificação de índice de massa corporal, ela é uma classificação, é a classificação mais utilizada para identificar a obesidade, porém, ela é uma classificação que ela não serve para todos, tá? Por quê? Aqui utiliza o peso corporal geral, só que a gente sabe que o nosso peso corporal, ele é composto por quantidade de ossos, vísceras, quantidade de gordura, quantidade de massa muscular. Então, por exemplo, se tem um indivíduo com 80 quilos, de 1,5 metro, faz de conta que o índice de massa corporal dele dê 30. Esse indivíduo está com obesidade grau 1. Porém, esse mesmo indivíduo é um indivíduo que faz musculação, super musculoso, tem esse mesmo peso e essa mesma altura. Ele também vai apresentar obesidade grau 1. Só que esse indivíduo musculoso, ele está obeso? Não. Por quê? Porque o peso dele é compreendido por um aumento exacerbado de massa muscular, tá bom? Então, esse índice de massa corporal, ele é utilizado somente para pessoas que estão, talvez, sedentárias, para pessoas que não têm uma estimulação externa que ocasionou o aumento da massa muscular. Tá? Para idosos é super legal, é super recomendado, apesar que os idosos eles também têm uma diminuição da massa muscular. Então, para algumas populações é encaixado, tá? E é um cálculo legal que identifica riscos para a saúde, visto que a obesidade ela é um problema de saúde, uma pandemia, como eu falei para vocês, e quando o indivíduo já está obeso, a chance dele desenvolver outras doenças metabólicas aumenta bastante, tá bom? Quando o indivíduo só está aqui no sobrepeso, ele está a um passo de desenvolver obesidade. Então, aqui, quando o indivíduo está sobrepesado, às vezes ele não vai ter outra doença. É um indivíduo saudável. Embora esteja com sobrepeso, é um indivíduo saudável. Porém, com o passar do tempo, pode desenvolver doença também. Outro cálculo, que é bastante utilizado principalmente pelo Sistema Único de Saúde, é a circunferência abdominal, tá? Em homens, é indicado ou é esperado até 98 centímetros de circunferência abdominal. E em mulheres, até 80 centímetros de circunferência abdominal. Quando o homem ou a mulher ele apresenta um aumento nesse número, 100 centímetros para homem, 90 centímetros para mulher, isso significa que na região da cintura tem um acúmulo extra de gordura. E essa gordura, por estar localizada na cintura, ela está localizada perto das vísceras. Então, é uma gordura mais perigosa para o desenvolvimento de doença, tá? Então, mulheres que têm a circunferência da cintura de mais que 80 centímetros, homens mais que 98 centímetros, estão com risco para o desenvolvimento de doenças, tá? Isso daí depois vocês podem medir. Essas informações
consta também em um site, que é um site muito bacana, que é o site da ABESO, Associação Brasileira do Estudo de Obesidade da Síndrome Metabólica. Então, eles postam sempre sobre esse assunto lá. E é uma linguagem muito, muito simples de entender. Muito legal mesmo. Beleza. Quando o indivíduo encontra-se com obesidade grau 1, ele está bem próximo de desenvolver a síndrome metabólica, tá? Que é um agravamento da obesidade. Para uma pessoa apresentar esse agravamento da obesidade, ela precisa, olhem aqui essa tabelinha, ela precisa desenvolver 3 desses tópicos aqui. O primeiro, obesidade, principalmente a central, aumento de gordura na região da barriga, circunferência abdominal, do jeito que eu falei para vocês, hipertensão, diabetes ou a glicemia já alterada, com quadro de pré-diabetes, triglicerídeos acima de 150 miligramas e alterações na taxa de colesterol. Então, se a pessoa é sobrepesada, hipertensa e tem diabetes, ela é uma pessoa já considerada com síndrome metabólica, tá? Lembrando que a síndrome metabólica é um fator pré-determinante para aumentar o risco de óbito, né? Hipertensão arterial mesmo é a doença que mais está relacionada, a doença metabólica que mais está relacionada com o índice de mortalidade, tá? Mas, professora, então o indivíduo pode apresentar síndrome metabólica sem ser obeso? O que vocês acham? Que pode? Ele precisa apresentar 3 fatores que está nessa tabela aqui. Então, se o indivíduo apresenta alterações na taxa de colesterol, triglicerídeos aumentados, e ele apresenta hipertensão arterial ou diabetes, ele já é considerado um indivíduo com síndrome metabólica, tá? Mesmo não apresentando obesidade. Aí pode entrar também aquele grupo de população, os falsos magros, né? Às vezes a pessoa não tem obesidade visível, porém, ela vai fazer os exames e os triglicerídeos estão aumentados, tá pré-diabético, tá com um quadro de hipertensão, então já é um indivíduo com síndrome metabólica, tá? Que precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com a saúde. Gente, a obesidade, ela ainda não foi descoberta a cura devido à sua etiologia, ou seja, como ela desenvolve, como ela surge. A etiologia da obesidade, ela é muito variada. Então, por exemplo, o meio ambiente que você está inserido, se for um ambiente obesogênico, você tem chance de desenvolver obesidade. O que seria um ambiente obesogênico? Vocês já tiveram contato com indivíduos que tinham um peso normal e começou a andar com um coleguinha, por exemplo, na adolescência, né? Começou a andar com um coleguinha que tinha maus hábitos alimentares e peso aumentado. E aí, de repente, esses dois eles já estavam parecidos na fisionomia. Vocês conhecem algum caso assim? Eu conheço. Então, esse meio ambiente obesogênico que ele vive vai proporcionar esse desenvolvimento de obesidade também. O fator fetal. Então, assim como o Rodrigo explicou para vocês ontem, o fator fetal durante a gestação é um fator, uma janela de desenvolvimento que o indivíduo passa, no qual estímulos externos podem influenciar no seu desenvolvimento, tá? E isso desenvolver obesidade no início da vida ou na vida adulta. Fatores psicológicos. O que é mais visto atualmente são pessoas que têm, como fala? Que são ansiosas e descontam essa ansiedade na comida, né? Então, por elas serem ansiosas, elas não conseguem se programar para fazer um exercício físico, para utilizar o seu tempo livre de forma adequada. Elas só conseguem pensar em suprir essa ansiedade através da comida. Então, isso também pode levar ao desenvolvimento de obesidade. E o fator genético também.
a gente sabe que mães e pais obesos podem sim transmitir obesidade para o feto, para a criança, e isso se prolongar para o resto da vida, dependendo do meio ambiente que a criança está inserida, tá? Geralmente, se o pai e a mãe é obesa, a criança ela também vai se inserir num ambiente obesogênico, o que vai contribuir para essa obesidade ser instalada para o restante da vida. Todas essas alterações, essas alterações etiológicas, elas vão gerar no nosso organismo um desequilíbrio na nossa energia, na nossa fonte energética. Então, o nosso corpo, ele precisa estar em homeostase energética, ou seja, eu não posso ingerir mais do que eu gasto. Por quê? Se eu coloco uma ingestão alimentar mais alta do que o meu gasto energético, essa balança vai pender. E essa ingestão alimentar, esses alimentos, eles serão armazenados em forma de gordura corporal, tá? Aqui está explicado que a aquisição de energia pelo corpo humano envolve vias complexas, altamente reguladas, que ligam a degradação de nutrientes à síntese de ATP, ou seja, os nutrientes para a produção de energia. Essa balança aqui mostra simbolicamente uma ingestão energética, que deve ser por meio do carboidrato, proteína e gordura, dos macronutrientes, e deixa outro lado aqui o gasto energético. Esse gasto energético compreende a taxa metabólica de repouso. O que seria a taxa metabólica de repouso? O quanto o seu corpo gasta de energia para não fazer nada, para ficar um dia de domingo tranquilo em casa, tá? Então, metabólica de repouso. Para dormir, a gente gasta bastante energia. Para não se movimentar, para ficar sentado assistindo TV, a gente gasta energia também. A termogênese do alimento também entra aqui no gasto energético. A atividade motora espontânea, ou seja, eu ir até a cozinha, eu ir até o mercado a pé, eu ir até a padaria a pé. E o exercício físico também entra aqui nos fatores que estimulam o gasto energético, tá? Essa balança, para não desenvolvimento da obesidade, essa balança ela deve estar equilibrada, do jeito que está aqui na foto, tá? Se a ingestão energética for maior do que o gasto energético, acontece uma deposição de energia nos estoques de gordura e aumento da proliferação dos tecidos e desenvolvimento de obesidade. Se o gasto energético for maior do que a ingestão energética, vai acontecer vai estimular esse déficit calórico e diminuir o peso corporal. Aqui, sobre o gasto energético, eu falei para vocês que existe, então, a taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal do nosso corpo é responsável por cerca de 60% a 75% do nosso gasto energético total durante um dia. Depois, a taxa metabólica diária, que ela é compreendida por todas as outras tarefas que a gente faz, a não ser essa em repouso, ou seja, efeito térmico dos alimentos, termogênico dos alimentos, o efeito térmico da atividade física, ela é composta por 25% a 40% do tanto que a gente gasta durante um dia. Então, veja só que legal, o efeito térmico da atividade física. Quando você realiza uma atividade física, você pode aumentar o seu gasto energético de 15% a 30%. Então, é um aumento considerável depois no cálculo de gasto energético diário, tá? Efeito térmico dos alimentos, 10%, e a taxa metabólica diária, como um todo, até 40%, tá? Vocês sabem qual a taxa metabólica basal de vocês? Vocês sabem se o corpo de vocês está regulado, está em déficit ou está em sobrecarga energética? Vamos calcular isso? Peguem novamente a calculadora de vocês. A equação é uma equação bem simples, tá? Essa equação que eu vou passar para vocês é uma equação generalizada, ou seja, pode ser tanto para homens quanto para mulheres. E ela serve para calcular a taxa metabólica em repouso e a sua taxa metabólica diária, tá? Ou seja,
quanto você gasta para ficar em repouso e quanto você gasta durante um dia sem atividade física, tá? Então, primeiro, a gente precisa descobrir a massa corporal magra, tá? Para descobrir a massa corporal magra, eu coloquei esse exemplo aqui para vocês. Então, massa corporal. Coloquei como exemplo um indivíduo de 70 quilos. Para saber a taxa metabólica em repouso, você precisa saber o seu percentual de gordura, tá? Senão não tem como saber. Então, se tiver alguém aí que fez uma avaliação física recentemente, dá para calcular. Ou se tiver alguém que saiba mais ou menos qual é o percentual de gordura do corpo, também dá para calcular. Nesse exemplo aqui, eu usei um indivíduo de 70 quilos, percentual de gordura de 15%. Então, como que eu vou saber qual é a massa corporal magra desse indivíduo? 70 quilos é o peso total dele. 15% desses 70 quilos é a quantidade de gordura. Então, eu vou calcular quanto que é 15% de 70 quilos. E depois disso, o restante em peso que sobrar é a massa corporal magra. Calculando aqui, deu 59,5. Alguém aí tem o percentual de gordura, quer fazer junto? Laís, Oi. olha o chat que teve gente que mandou. Não sei se... Ah, você não consegue olhar, né? Eu não consigo. Ah, tá. Então vamos lá, ó. O Wallace e o Enzo, eles têm... o Enzo tem 7% de gordura. Ah, que inveja. E o Wallace, 8%. Qual que é o peso de vocês, meninos? Ó, o Wallace tem 67 quilos e o Enzo também tem 67 quilos. Vai ser parecido. Lembrando, gente, que essa é uma equação generalizada, tá? Serve para estimar o gasto calórico. Vamos lá, então. O Enzo, primeiro, 7%. Então, primeiro a gente vai calcular quanto que é 7% de 67 quilos. 7% de 67 quilos dá 4,69. Então, eu vou diminuir. 4,69, então seria o peso em percentual de gordura. Então, eu vou diminuir 67 menos 4,69. 67 menos 4,69. 62,31 é a massa corporal magra do Enzo. 62,31. Vou fazer a do Wallace, rapidinho. 8% de 67 menos 67. 61,64 do Wallace. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse valor de massa corporal magra e vão jogar aqui na fórmula, tá? Para calcular a taxa metabólica em repouso, vocês vão multiplicar primeiro 21,6 vezes o valor que vocês encontraram nessa fórmula aqui. Então, seria 21,6 vezes do Enzo 62,31, 1.345 1.345, depois eu vou fazer mais 370. 1.715 é a taxa metabólica em repouso, somente para o Enzo dormir e ficar quietinho na casa dele, tá? Agora, para calcular a taxa metabólica diária, eu vou fazer 26 vezes 62,31 mais 682. 2.302 calorias é a quantidade média diária, mais ou menos, que ele gasta, tá? Usando já esse exemplo, se o Enzo gasta 2.302 calorias, na segunda-feira ele resolve pedir um Mac à noite.
Na terça-feira, ele resolve comer um japa à noite. Na quarta-feira, não satisfeito com todas as gordices, ele resolve pedir uma pizza, que está de promoção na quarta-feira, né? Na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e no domingo, ele resolve comer errado, comer muita caloria. O que vai acontecer? Se ele gasta 2.302 calorias e ele vai comer 3.000 calorias, o que vai acontecer com o Enzo? Ele vai começar a acumular no corpo dele. Então, a longo prazo, vai gerar um aumento de depósito de gordura e vai aumentar o peso corporal dele, tá? Então, é mais ou menos por esse caminho. Eu vou calcular agora aqui o do Wallace. 61,64 deu a massa corporal magra dele. Então, eu vou colocar aqui 21,6, calculando a taxa metabólica em repouso, vezes 61,64, mais 370. 1.701 calorias em repouso o Wallace gasta. Taxa metabólica diária, 26 vezes 61,64 mais 682. 2.284. É a quantidade de energia que o Wallace gasta em um dia normal, tá? Claro que se ele faz um exercício físico, isso vai aumentar. Se ele faz uma musculação, uma corrida, isso vai aumentar. Beleza? Então, aqui está o exemplo que eu coloquei. Gente, essa balança entre gasto energético e ingestão calórica, quando você aumenta o seu gasto energético, quando você aumenta a sua ingestão calórica e o seu gasto energético é menor do que a sua ingestão calórica, isso causa, a longo prazo, desregulações hormonais no seu corpo. Essas desregulações hormonais, eu vou citar um exemplo para vocês, se tratando sobre os adipócitos, né, que são as células de gordura, já que a obesidade está relacionada com o aumento dessas células de gordura no corpo. Essa diferença de ingestão calórica, esse aumento da ingestão calórica, então, a longo prazo, ela vai desenvolver hipertrofia nesses adipócitos, ou seja, eles vão aumentar o seu tamanho, também desenvolve hiperplasia, vai aumentar a quantidade de adipócitos. Com esse aumento do tamanho dos adipócitos, a circulação sanguínea, os vasos sanguíneos que estão passando ali no meio, eles vão causar uma compressão. Essa compressão dos vasos sanguíneos impede a oxigenação nesse tecido. E quando impede a oxigenação no tecido, é ocasionado momentos de apoptose, a morte celular desse tecido. Essa apoptose, ela vai gerar uma resposta inflamatória no local, e essa resposta inflamatória no local vai gerar mais adipócitos, e é um ciclo. Isso vai acontecendo um ciclo. Então, toda vez que vocês passam um período se alimentando muito mal, ou gastando pouca caloria e se alimentando, colocando muita caloria para dentro, mais ou menos isso daqui que vai acontecer no corpo de vocês, tá bom? Essa resposta inflamatória e esse ciclo que não tem fim, né? O fim seria você inverter essa balança. Mas como que a gente pode prevenir ou tratar a obesidade? A prevenção e o tratamento da obesidade, hoje existem vários caminhos, tá? O caminho farmacológico para tratar a obesidade é um caminho que, particularmente, você joga uma droga para dentro de você que vai controlar o seu apetite. Um exemplo, né? Esse controle de apetite vai funcionar enquanto você está tomando remédio, você vai emagrecer, ok. E quando você parar de tomar o remédio, o que vai acontecer? Você sofreu uma agressão no seu corpo, reduzindo a quantidade de calorias devido à sua diminuição da ingestão alimentar, já que você estava saciado, mas devido ao remédio. E aí, a hora que você volta a comer normal, beleza, cheguei no meu peso ideal, parei o remédio. E aí? O que acontece? Um efeito rebote? Geralmente acontece um efeito rebote.
O corpo tende a recuperar tudo aquilo que ele sofreu, tá? Tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, além de ser extremamente invasivo, ele gera necessidades e cuidados para o resto da vida. Tem estudos já que mostram que a cirurgia bariátrica ela não tem sucesso caso o indivíduo não faça um acompanhamento psicológico e caso o indivíduo não faça um acompanhamento nutricional para o resto da vida. Além que a cirurgia bariátrica leva a diminuição, né, do intestino e diminuição também da absorção dos nutrientes. Falta vitamina D no corpo, então a pessoa tem que tomar para sempre injeção de vitamina, ferro. Então a pessoa fica uma pessoa desnutrida, tá? Tem que cuidar disso para o resto da vida. Se não cuida, o que acontece? A pessoa vai voltar a ser uma pessoa obesa, porém uma pessoa desnutrida. Um obeso que precisa tomar injeção de ferro, injeção de vitamina C para o resto da vida, tá? Então, é algo muito sério, indicado somente para casos extremos, que a pessoa não consegue fazer um exercício físico leve, não consegue controlar mais sua alimentação, então é indicado para esses casos. Depois, as duas formas de tratamento para a obesidade que são mais indicadas são a realização de exercícios físicos e a reeducação alimentar, tá? Os exercícios físicos, a gente tem que tomar cuidado porque existem duas formas de falar sobre os exercícios físicos. A forma de atividade física, lembrando que a atividade física é todo movimento que você faz com o seu corpo. Então, você ir ao mercado é uma atividade física. Você lavar um carro é uma atividade física. Você lavar louça é uma atividade física. Então, eu não sou ativo porque eu faço atividade física. Já o exercício físico são movimentos sistemáticos com repetições sistemáticas de movimento que gera um aumento do consumo de oxigênio do seu corpo e altera a sua homeostase energética. Então, como o exercício faz isso, altera a homeostase energética? Ele faz você gastar mais calorias, tá? Por outro lado, ou por outro lado não, junto com o exercício físico é indicado também a reeducação alimentar. Aqui, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, eles indicam uma porcentagem desses macronutrientes que deve ser ingerida por uma pessoa que está mantendo o peso corporal, tá? Manutenção de peso corporal. Carboidratos deve ser em torno de 50% a 60%, proteínas 15% a 20% e gorduras boas 25% a 30%, tá? Quando a gente cria essas duas estratégias aqui para a diminuição do peso corporal ou para o tratamento da obesidade, é mais eficiente as duas caminhando juntas do que uma separada, tá? Se eu só fizer exercício físico, eu vou aumentar o meu gasto energético durante o exercício, ok? Após o exercício, o meu corpo precisa se recuperar, então o gasto energético vai estar aumentado também, ok? A longo prazo, ou a prazo intermediário, eu vou estar aumentando a minha massa muscular, que vai precisar de mais energia para se manter, beleza? Só que se minha alimentação continuar igual, ou se eu achar que eu me alimento bem, só que quando a gente vê como você se alimenta, a sua alimentação é rica em carboidratos. Não tem proteína em todas as refeições. Então, muitas pessoas, elas procuram academia, procuram os exercícios físicos para diminuir o peso corporal. E com 2, 3 meses não conseguem essa diminuição do peso corporal porque realizam somente o exercício físico, tá? Elas vão perceber mudanças em circunferência da cintura, melhor predisposição e etc. Mas talvez até um pouco de dificuldade nessa diminuição do peso corporal. Por outro lado, se você realiza somente essa reeducação alimentar, claro que para emagrecimento precisa realizar uma diminuição da ingestão calórica também,
Então, se você diminui essa ingestão calórica sem o exercício físico, o seu corpo, você acaba perdendo água do corpo, o músculo é cheio de água no nosso corpo, então você acaba perdendo massa muscular, acaba perdendo gordura, o que não torna esse emagrecimento interessante. Por quê? Suponha que você emagreceu lá 20, 30 quilos somente com reeducação alimentar, com diminuição da ingestão calórica. Esses 20, 30 quilos, você perdeu 15 de massa muscular e 15 de gordura. Você, com 15 quilos a menos de massa muscular, vai diminuir muito a sua taxa metabólica basal. Então, você vai precisar cada vez mais se alimentar pouco, senão você engorda. Eu tenho certeza que isso já aconteceu, principalmente nas mulheres, né? Eu não conheço ninguém que fala assim, olha, tô com o meu peso certo, tô com o meu peso ideal. Toda mulher quer emagrecer 4 quilos, né? Então, se você somente fazer esse emagrecimento toda vez, diminuir a comida, você vai acabar perdendo massa muscular. E cada vez mais você vai ter que diminuir a comida, senão você não vai emagrecer, tá? Mas, ao todo, gente, o que vai ocasionar esse emagrecimento, o que vai tratar a sua obesidade de forma definitiva, não eu emagreci 20 quilos em um mês, né? Existem vários programas que oferecem isso para os clientes. Eu tenho muito preconceito com isso, porque se você emagrece 20 quilos em um mês, com certeza você está perdendo massa muscular e com certeza vai ser difícil você manter esse emagrecimento. O que leva mesmo a essa prevenção e tratamento da obesidade é mudar os seus hábitos, tá? Adquirir hábitos saudáveis, juntamente com o exercício e alimentação. Quando você realiza o exercício físico, ele desenvolve no seu corpo efeitos imediatos durante a realização do exercício, efeitos tardios, ou seja, depois de 1, 2 dias de realização do exercício, e efeitos crônicos a longo prazo, depois de 3 meses, tá? Alguns dos efeitos agudos imediatos, que na hora que você está lá realizando o exercício, é o aumento da frequência cardíaca, aumento da ventilação pulmonar, sudorese. Em relação aos tardios, existe a potencialização da ação da insulina no músculo, que o músculo vai captar mais insulina. E de forma crônica, existem as características morfofuncionais, a bradicardia em repouso e a hipertrofia muscular e ventricular, tá? Porém, é um efeito crônico. A gente nunca pode iniciar um exercício físico com um prazo muito curto. Assim como não pode iniciar uma dieta com um prazo muito curto. Eu quero emagrecer 20 quilos em 3 meses. Você demorou quanto tempo para aumentar 20 quilos? Foi 1 ano. Então, por que você quer recuperar tudo isso em 3 meses? É pouco tempo, né? Então, tem que pensar sempre isso. Quando você realiza, então, um exercício físico, dependendo do tipo de exercício, vai ser utilizado um substrato energético no momento que o exercício está sendo realizado. Ou seja, o seu corpo vai precisar de um tipo de energia, tá? Esse substrato energético, a gente consegue dividir os tipos de exercício físico em anaeróbicos e aeróbicos. Os anaeróbicos, a gente divide ainda em alático, que não tem a presença de lactato, e lático, que tem a presença de lactato. De forma resumida, eu vou falar para vocês que o alático são aqueles exercícios de alta intensidade e curta duração, em torno de 8 a 10 segundos, tá? Ele utiliza como fonte energética, no momento da realização do exercício, a energia em forma de fosfato, carboidrato, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de atividades que usam essa energia alática, que é uma corrida, um levantamento de peso, uma corrida, um salto em distância, salto sobre barreiras, corrida sobre barreiras. Então, são exercícios que utilizam esse substrato energético. São exercícios de alta intensidade,
tá? Esse tipo de exercício, ele vai gastar mais caloria após a realização do que durante a realização do exercício. O lático, anaeróbico lático, são exercícios que têm alta velocidade e um curto período de tempo. Envolve mais ou menos 1,3 a 1,6 minutos, tá? Como que acontece o processo de forma resumida? Quando está chegando perto de 1,3 a 1,6 minutos, devido ao exercício ter uma velocidade alta em um período de tempo pequeno, acontece um aumento do lactato na corrente sanguínea e no músculo. Esse aumento do lactato repentino é um sinal de que esse exercício está extenuante demais. Então, esse lactato ele vai degradar o glicogênio muscular, vai acontecer uma acidose no músculo e vai prejudicar a contração muscular. Então, esse é um jeito que o corpo fala para você, para, porque você não consegue mais, você pode se lesionar. Então, quando esse tipo de exercício, aqui eu coloquei uma prova de natação. Então, quando esse tipo de exercício é realizado com uma velocidade muito alta, em um período de tempo de 1 minuto, 1 minuto e 6, ele é utilizado esse substrato energético, que é o lático, tá? Que envolve a presença de lactato. Agora, o aeróbico usa uma intensidade moderada, uma intensidade alta, uma duração média ou uma duração longa, tá? Que tipo de gordura que tipo de energia é utilizado durante o exercício? A energia proveniente dos ácidos graxos livres, da gordura, tá? Quando esse exercício aeróbico, ele é com uma duração longa, então aquelas provas de corrida que tem duração, por exemplo, a prova Tiradentes, tem duração de 30 minutos, um pouco mais, para 10 quilômetros. Essa prova, ela já usa, a princípio, os ácidos graxos e depois as proteínas e aminoácidos. Então, é interessante para provas longas sempre ter junto um suplemento à base de carboidrato para repor a energia durante a realização da atividade. Gente, falando de exercício aeróbico, o que vocês acham que é mais eficaz para o emagrecimento? Eu realizar um exercício aeróbico ou eu realizar um exercício resistido? Vão pensando aí. Até daqui a pouco a gente já vai ter uma ideia mais ou menos do que... Opa, fiz um risco sem querer aqui. Do que acontece no nosso corpo. Essa figura aqui que eu vou mostrar para vocês, ela é uma figura bem característica, bem usada, bem conhecida, proposto por esse autor, Atin, em 2002. É uma figura bem antiga, porém é uma figura utilizada até hoje. Essa figura, ela mostra essa curva aqui, ó, de utilização de gordura pelo nosso corpo durante um exercício físico. Então, conforme aumenta a intensidade aqui do exercício físico, o nível de utilização de gordura, ele aumenta ou diminui. Quando essa corrida, esse exercício físico, ele está com uma intensidade moderada, que é uma intensidade caracterizada como 45% a 65% da sua capacidade máxima de correr, do seu VO2 máximo, aqui é o pico de consumo de gordura, tá? Então, eu posso realizar uma corrida com intensidade moderada, que eu estarei queimando gordura. Eu não preciso correr desesperadamente numa esteira para queimar gordura? Sim, você pode. Porém, se você aumenta a intensidade na esteira para você queimar a gordura, aqui, ó, 75 a 85 do VO2 máximo, acontece o segundo pico de liberação de lactato na corrente sanguínea. Esse segundo pico, ele vai começar a desenvolver características no seu corpo que é para você diminuir a sua intensidade. Então, quando você corre aqui perto da sua máxima, aqui na sua submáxima, a utilização de gordura, ó, ela cai durante o exercício físico, tá? Qual a vantagem, então, de eu fazer aquele HIIT
né, proposto na academia, que não é uma corrida moderada, é uma corrida intensa. O HIIT, para quem não conhece, é o High Intensity Interval Training, treinamento intervalado de alta intensidade. É um treinamento que você vai fazer picos de corrida. Então, por exemplo, corre 1 minuto, descansa 30 segundos, tem vários protocolos. Durante o exercício, se você contabilizar o tanto de gordura que você gasta aqui e o tanto de gordura que você gasta aqui, talvez, durante o exercício, pelo tempo ser maior, você vai gastar mais gordura aqui no exercício moderado. Porém, se você aplica um estímulo moderado no seu corpo, se o estímulo é moderado, ele vai sair rápido do seu corpo. Quanto mais intenso o estímulo, mais ele demora para sair do seu corpo. Então, você vai estar gastando mais energia pós-exercício quando você realiza um HIIT do que quando você realiza um exercício moderado, tá? Todo mundo pode realizar HIIT? Não. É indicado para todo mundo? Não. Não adianta você realizar HIIT um dia e no outro dia você não conseguir andar, tá? Então, a gente sempre tem que pensar nessa individualidade biológica antes de indicar para o amigo, ou até o próprio profissional de educação física sair passando isso para todos os gordinhos que chegar na academia, tá? Tem que tomar muito cuidado, também por ser um exercício que vai aumentar os fatores inflamatórios, né? E vai gerar também um maior estresse para o corpo, tá? Esse tipo de exercício aeróbico, gente, ele vai desenvolver a capacidade aeróbia no seu corpo. O que isso traz de benefício para a saúde? A capacidade aeróbia é a capacidade do seu coração, do seu pulmão e do seu sistema circulatório em levar oxigênio e nutriente para os seus músculos trabalharem de forma eficiente. Eu falei lá para vocês que a obesidade, ela é uma doença que está muito relacionada com outras doenças. Então, por exemplo, hipertensão, né? Quando você realiza o exercício aeróbico, então, outros sistemas do seu corpo também, eles, a longo prazo, serão fortalecidos pela prática do exercício físico. Preste atenção nessa frase aqui, ó. O aumento da capacidade aeróbica desenvolve um melhor desempenho no exercício físico, podendo alcançar maior intensidade e duração durante o treinamento. Essa frase, ela remete muito à individualidade biológica de cada indivíduo. Cada indivíduo é um indivíduo. Ah, mas eu tenho 1,60 m e tenho 50 quilos. E a minha amiga também tem 1,60 m e tem 50 quilos. Ela é uma pessoa e você é outra pessoa. Ela vai responder de um jeito e você vai responder do outro. Então, por que começar com o HIIT, podendo oferecer ao seu aluno... Ah, fiz outro risco aqui sem querer. Por que oferecer um HIIT sabendo que esse HIIT ele pode prejudicar a pessoa? Ou pode ser um estímulo muito alto e a pessoa vai desistir? Então, trabalha aqui, ó, no aumento da capacidade aeróbica do indivíduo. Com o passar do tempo, ele vai desenvolver um melhor desempenho no exercício físico. Desenvolvendo um melhor desempenho, aumenta a intensidade do exercício, porque ele vai estar predisposto, ele vai estar pronto para maior intensidade e duração durante o treinamento de forma segura, tá? Lembrando que sempre a gente trabalha, quem é educador físico, na academia a gente trabalha um pouco como um psicólogo também, a gente também faz papel de psicólogo, porque as pessoas, elas querem resultado rápido, querem aumentar o peso no aparelho rápido, querem aumentar os quilômetros na corrida rápido, então tem que ter calma. Tem que respeitar o seu corpo para você saber até onde você pode ir. Falando agora do treinamento de força. Eu tinha perguntado para vocês, exercício aeróbico ou resistido é mais eficaz no emagrecimento? Exercício resistido, gente, ele é muito conhecido na literatura, é muito falado na literatura como treinamento de força, exercício resistido. Ele auxilia na saúde e na aptidão física, desenvolve adaptações morfofisiológicas e funcionais. Porém, o treinamento de força, o nosso corpo ele se adapta muito rápido ao estímulo. Então, esse treinamento de força, se ele não for um treinamento de força que
acompanhado por um profissional, não precisa ser um personal. Ah, então eu não vou fazer musculação porque eu não posso ter um personal. Não. Se tiver um professor eficiente na academia, ele vai conseguir controlar o treinamento de todos os alunos. Controlar de que forma? Modificando as suas variáveis de treino, modificando os métodos de treino, modificando os sistemas de treino. Então, ele vai estar sempre modificando esses estímulos para que seu corpo sempre busque uma adaptação e sempre esteja cada vez mais aumentando o seu gasto calórico, tá? Então, o sucesso na atividade, na musculação para o desenvolvimento de saúde e essas adaptações morfofisiológicas envolve muito quem está controlando o seu treino. Modificações de variáveis do treino, métodos e sistemas de treinamento. A principal adaptação que a gente encontra no treinamento de força é a hipertrofia muscular, tá? Ou seja, o aumento das células do músculo. Quando aumenta a célula do músculo, consequentemente, esse músculo vai precisar de mais energia para suprir as suas atividades diárias. Então, a sua taxa metabólica basal, ela vai aumentar também. A sobrecarga que você aplica aos seus músculos durante uma musculação, por exemplo, ela gera um estresse tensional e metabólico, que esse estresse ele vai gerar a reconstrução muscular. Então, para o seu músculo reconstruir, ele vai sofrer uma forma de estresse. E essa forma de estresse, para ele reconstruir, além de você realizar o exercício físico, você precisa se alimentar adequadamente, oferecendo os macronutrientes de forma adequada e tendo um sono adequado também, que é no sono que acontece toda a reconstrução muscular juntamente com os nutrientes. Então, não é somente ir à academia, voltar da academia. Ir à academia, controlar a alimentação, controlar o sono, tá? Para gerar o emagrecimento, ir à academia, controlar a alimentação de forma a fazer um déficit calórico, usualmente com um profissional de nutrição, que vai saber certinho em que momento ele vai alterar as estratégias para o seu corpo também não se adaptar. E também ter um sono eficiente. Nessa figura aqui, ó, são duas pessoas com o mesmo peso corporal. Lembra que eu falei para vocês sobre o IMC, que não funciona para todo mundo? Essa pessoa aqui, supõe que ela tem 80 quilos. Olhando aqui, a gente vê que ele tem bastante gordurinhas localizadas, né? Esse corpo aqui, com 80 quilos, ele é um corpo que tem muita musculatura. Ele deve ser o corpo dos meninos ali, né? Do Wallace, do Enzo, né? Que tem 6%, 7% de gordura. Deve ser esse daqui, né? Então, quando você realiza o treinamento de força, a longo prazo acontece uma diminuição do percentual de gordura. A longo prazo, com essa diminuição do percentual de gordura e aumento de massa muscular, acontece o aumento da taxa metabólica em repouso, taxa metabólica basal. E essa taxa metabólica, ela depende também da idade, do nível de atividade física, do que você faz no seu dia a dia. O que a gente precisa estar atento na musculação? Doses baixas ou doses que o seu corpo não está em homeostase, não funciona. Você não vai ter resultado, tá? Então, não adianta ir lá na academia e falar assim, ai, eu vou pegar 2 quilos aqui no braço porque eu não quero ficar fortona. Gente, para você ficar fortona, precisa de muito hormônio, igual os homens, né? Ah, os homens pegam peso e ficam fortão. É porque eles têm mais testosterona, tá? Então, para você crescer, né, para você aumentar a massa muscular, vai precisar de hormônios para você ficar grande, principalmente nos membros superiores para as mulheres, e vai precisar de um treino muito pesado, tá? Um treino de 5, 10 quilos, 15, 20 aqui não vai deixar você grande, então pode ficar despreocupada. Então, essas doses baixas, não adianta você ir na academia e treinar com uma dose baixa, você não vai ter resultado, você só está perdendo o seu tempo. Doses altas demais aí para os meninão aí, que gostam de pegar bastante peso, pode causar o quê? Um overtraining, uma lesão, tá? Sobrecarga demais, é estresse demais. O seu corpo tem que estar sempre adaptado, tá? De mais e de menos
não dá resultado. Aqui, gente, eu não vou ler tudo, eu coloquei para vocês, depois eu vou disponibilizar a apresentação, alguns dos benefícios da prática de musculação, tá? Então, aumento da capacidade de contração da musculatura, neuromuscular, na flexibilidade, auxilia a resistência anaeróbia, de forma moderada a resistência aeróbica também, auxilia na densidade mineral óssea, para idosos é extremamente importante a prática de musculação, aumento na resistência de tendões, de ligamentos, diminuição do tecido adiposo, aumento da massa magra, diminuição da pressão arterial de repouso, diminuição de colesterol, resistência à insulina, prevenção ou controle da obesidade, melhora também a postura, dores musculares, benefícios psicológicos, e melhora também na autoestima, nível de estresse, etc. Então, é bem vasto os benefícios propostos pelo treinamento resistido. E aí eu pergunto para vocês, o que é mais eficiente para reduzir a massa, para reduzir a obesidade? Treinamento resistido ou um treinamento moderado? Depois, se alguém quiser falar, tá bom? Aqui, gente, eu falo para vocês que para reduzir a obesidade, então, vai muito além de você realizar um treinamento resistido, um treinamento moderado, tá? Vai além da sua mudança no seu estilo de vida. Aqui eu coloquei algumas fotos que tem algum significado, tá? Então, por exemplo, aqui nessa foto está uma pessoa obesa realizando um exercício aqui na academia de bicicleta. Muita gente obesa fala que não vai na academia porque na academia só tem os fartão ou só tem as pessoas magras, tá? Muita gente obesa tem vergonha de ir à academia por expor o seu corpo. Isso é um mito que os educadores físicos eles têm que quebrar em todos os contatos que vocês tiverem com a população externa, vocês têm que falar que é super normal. Tá? Porque é super normal. A academia é para quem precisa, né? A musculação é para quem precisa. Nessa daqui é meio polêmica. Deixa eu falar essa primeiro. Essa daqui, mudança no estilo de vida. Então, não adianta você estar lá, obrigado, fazendo exercício físico, com o pensamento aqui, eu vou fazer exercício físico, porque daí eu vou poder comer aquele lanchão no final de semana, tá? É mudança, gente. É mudança total. É mudança de cabeça, é mudança contínua e para o resto da vida. Ai, mas eu nunca mais vou poder comer aquele lanchão delicioso? Claro que vai poder comer, né? Só que depois que você consegue mudar a sua cabeça, você começa a ingerir menos, com menos frequência, e isso vai contribuir para a manutenção do seu peso corporal, tá? Exercício físico é indicado tanto para idosos quanto para pessoas jovens, saudáveis. Exercício físico. É mais legal você chegar do seu trabalho à noite, sentar no sofazinho e assistir a novela do que ir para a academia correr? No começo pode ser mais legal, só que depois você vai adquirir esse hábito saudável. E isso daqui já não vai mais ter tanta importância para você. Essa outra foto que eu deixei por último, porque é um pouquinho polêmica. Quem é que olha para essa foto e pensa assim, que bebê fofinho. Gente, isso daqui é um bebê doente, tá? É um bebê que tá com uma obesidade muito alta para a idade dele. É bonitinho? Sim, o bonito não é independente de ser obeso ou não. Porém, ele é um bebê doente. A gente tem que parar de romantizar a obesidade e olhar como um problema sério de saúde, tá bom? Camila, tenho quanto tempo aí? Na verdade, não tem mais. Eu só vou mostrar aqui rapidinho alguns trabalhos que nós fizemos no nosso laboratório, porque eu coloquei lá como proposta inicial que eu ia falar também que o exercício físico ele serve para programar ou desprogramar para a obesidade. Aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho alguns trabalhos com ratos que nós fizemos. Esse daqui é um trabalho do Rodrigo, ele já não está mais em Maringá, ele trabalha na Universidade Federal de Goiás agora, professor.
Então, aqui no trabalho do Rodrigo, ele mostrou que o exercício físico, ele restaura as funções da célula beta-pancreática e atividade do sistema nervoso autônomo em ratos obesos, tá? Esse daqui é um resultadinho bem legal que ele mostrou. Então, aqui, todos esses 4 quadradinhos, eles são correspondentes a estoques de gordura corporal. Esse primeiro aqui é de um ratinho que nunca fez exercício, mas sempre se alimentou com uma raçãozinha balanceada. Esse daqui é de um ratinho que nunca fez exercício, mas comeu uma ração rica em gordura. Então, olha quanto de gordura que ele tem comparado com os seus irmãozinhos aqui que nunca comeram ração rica em gordura. Esse daqui é um grupo de ratinhos que fizeram exercício físico e comeu essa raçãozinha balanceada. Olha o tantinho de gordura que ele tem comparado com aquele que come a ração gorda. E esse daqui é um ratinho que fez exercício físico e também comeu a ração rica em gordura. Ele tem um aumento da quantidade de gordura, mas não é tanto comparado àquele que não fez exercício. Olha a diferença. Fez exercício e comeu gordura, não fez exercício e comeu gordura. Isso a gente enxerga, ó, em 4 tipos de gordura que foi retirado do animal. 4 estoques de gordura diferentes que foi retirado do animal. Então, esse daqui foi um resultado muito legal, encontrado pelo trabalho do Rodrigo. Esse outro trabalho aqui é o trabalho da Tatiane, hoje ela faz pós-doutorado lá no Canadá. Esse trabalho é um trabalho bem interessante, que ele mostrou que o exercício físico de baixa intensidade, maternal de baixa intensidade, previne a obesidade em ratos que foram expostos a uma supernutrição. Então, os ratinhos, ao nascer, eles tiveram um leite, beberam uma maior quantidade de leite. Isso ocasionou o desenvolvimento de obesidade. Porém, os filhos daquela mãe que fez exercício não desenvolveu obesidade. Então, olha essa desprogramação que a mãe ocasionou para o filho. Só o fato dela ter feito exercício, o seu filho, mesmo tomando bastante leite, ele não desenvolveu obesidade na vida adulta. Esse daqui é um gráfico do peso corporal. Então, aqui é a mãe que fez exercício, tá? E aqui é a mãe que não fez, o filho da mãe que fez exercício e o filho da mãe que não fez exercício. Aqui é o peso corporal dele maior do que aquele que a mãe fez exercício, tá? Então, só o fato da mãe ter feito exercício protegeu ele contra o aumento de peso no decorrer da vida. Isso foi um resultado muito legal. Esse outro artigo aqui é o artigo que eu realizei na minha iniciação científica, no meu mestrado. Ele mostra que um exercício físico moderado, ele desenvolve uma proteção a longo prazo contra disfunções metabólicas em ratos alimentados com dieta hiperlipídica. Então, o ratinho que comeu a dieta gorda, que fez exercício e depois parou o exercício físico e comeu uma raçãozinha gorda, esse ratinho que fez exercício antes, ele desenvolveu menos disfunções metabólicas do que aquele ratinho que não fez exercício antes, tá? Então, de certa forma, causou uma programação, uma proteção aí do metabolismo do rato. E esse daqui é o artigo que eu fiz no meu doutorado. Treinamento físico moderado melhora a disfunção cardiovascular induzida pela dieta rica em gordura após a cessação do treinamento em ratos adultos. Então, aqui eu estudei um grupo de ratos um pouco mais velho e eu objetivei avaliar a função cardiovascular deles. Então, aqueles ratos que fizeram o exercício físico moderado tiveram uma melhora considerável, comparando aqueles que não fizeram exercício físico, tá? Então, aqueles que não fizeram exercício físico e comeram uma ração rica em gordura, tiveram maiores problemas cardiovasculares do que aquele que fez exercício. Gente, me estendi um pouquinho, mas o assunto é muito amplo, daria para falar 700 vezes mais, mas é isso aí. Eu agradeço a atenção de vocês e qualquer dúvida agora a gente vai conversar mais um pouquinho. Obrigada. Laís, muito obrigada pela apresentação, foi muito legal. E tá cheio de perguntas aqui para você, tá? Que delícia. Tá, então vamos lá. Peraí, deixa eu só sair daqui, Camila. Tá.
Mas pode ir falando que eu vou escutando. Tá, então eu vou ler a primeira pergunta aqui, que é do Jonathan Souza, tá? Tá. Ele perguntou assim: e teria como controlar onde podemos adquirir gorduras em certas partes do corpo? Você tem como controlar onde essa gordura vai ser estocada? Eu acho que era isso que ele queria saber. Não, não tem. A gente já tem uma tendência genética de aumento de estoque de gordura. Então, por exemplo, as mulheres, elas têm uma tendência de estocar mais gordura na região do tríceps, na região da cintura e na região do quadril, tá? Os homens, eles já têm mais tendência de estocar gordura na região abdominal, na região das pernas. Então, quando a gente engorda no total. Tem pessoas que têm... Existem dois tipos de obesidade, né? Que é aquela obesidade chamada de obesidade maçã, que você engorda mais os seus membros inferiores, mais as suas pernas, e aquela obesidade maçã não, pera, e a obesidade maçã, que você engorda mais a parte do abdômen, tá? Então, vai da sua tendência genética aí, de onde vai depositar mais esses coxins de gordura. Certo. Se esclarecer. Isso, tá certinho, tá. O Wallace, ele perguntou assim: quais os efeitos da falta de sono no percentual de gordura? Bom, o sono, gente, ele é na hora de dormir que acontece toda a regulação hormonal, picos de testosterona, importante na regulação de gordura que ele falou? Isso, no percentual de gordura. Ah, tá. Que acontece toda essa regulação hormonal durante o sono. Então, se você tem um sono leve ou se você não consegue dormir de forma contínua, vai afetar isso aí, a Isa tá falando de GH também, vai afetar essa regulação hormonal, tá? O sono, ele tem uma fase profunda, que é chamada da fase REM. Essa fase REM, ela dura em torno de 3 horas. Então, é nessa fase REM que acontecem essas liberações hormonais, que influenciam, então, para quem treina, né, para quem realiza exercício físico, na reconstrução muscular, e nesse aumento da musculatura vai aumentar também a taxa metabólica basal e contribuir para a diminuição de gordura corporal. E a próxima pergunta, acho que está relacionada, o Lion perguntou assim: existe relação do cortisol com a obesidade? Sim, existe. O cortisol, ele é um hormônio extremamente importante para o nosso corpo. Por quê? Porque ele é um hormônio do despertar. Então, quando a gente está acordando, por exemplo, o nível de cortisol está alto. Ele serve para auxiliar a gente nesse processo do despertar. Porém, quando o indivíduo está obeso, essa taxa do hormônio cortisol, ele aumenta de forma exacerbada, o que vai estimular aumento de atividade inflamatória no metabolismo como um todo, desregular secreção de vários hormônios, testosterona, de GH. Então, ocasiona vários processos aí de desregulação hormonal, desregulação metabólica em geral. Certo, tá bom. E o Wallace, de novo, ele fez uma outra pergunta aqui. O aeróbico em jejum é mais eficiente? E aí ele continua. E como perder gordura para atletas minimizando a perca muscular? Então, a primeira pergunta é se o aeróbico em jejum é mais eficiente e depois como perder gordura para atletas minimizando a perca muscular. Tá, o aeróbico em jejum, ele é eficiente? Gente, por enquanto não tem nenhum estudo ainda que mostra a eficiência do aeróbico em jejum para a diminuição do peso corporal, tá? Em pessoas normais, o aeróbico em jejum, quando você realiza ele, o seu corpo ele já está em déficit porque você já se alimentou há 8 horas atrás. Então, ele já está em um déficit energético. Quando você realiza uma corrida no aeróbico em jejum, dependendo da intensidade da corrida, da duração da corrida, vai gerar um perfil inflamatório muito alto. Isso a gente não sabe ainda se compensa, se não compensa. Onde que é mais, em qual população que é mais interessante ser aeróbico em jejum? Nos atletas. Por que nos atletas? Porque os atletas, eles precisam de um estímulo
diferente. Eles já sofreram vários estímulos, então eles precisam de estímulos diferentes para que seu corpo responda. Então, aeróbico em jejum em atletas, embora ainda não tenha muito estudo sobre, ele é mais indicado para atletas do que para pessoas normais, tá? Pessoas normais, controle alimentar e o exercício físico, ele já é suficiente para promover esse déficit calórico, não precisa gerar tanto estresse assim no corpo. A outra pergunta era o quê? Como perder gordura para atletas minimizando a perca muscular? Olha, Wallace, para atletas, não tem como a gente falar assim para o nosso corpo, agora você vai perder somente gordura, tá? Todo déficit, toda a diminuição de gordura, ela vai ocasionar também uma diminuição de massa muscular. Para atleta, o que é recomendado? Aumento da ingestão de proteínas, aumento da ingestão de macronutrientes para evitar essa perca de massa muscular. E atletas de bodybuilding, em graus mais elevados, eles usam também uma reposição hormonal para que evite essa perca de massa muscular, tá? Então tem que cuidar da alimentação e, um caso extremo, o uso de hormônios para evitar a perca de massa muscular. Certo. Atletas, gente, pessoas normais, não. Tem que passar pelo médico. Tá, então a Júlia, ela perguntou assim: ingerir gordura antes do treino, deixando ácidos graxos disponíveis para a queima de gordura, é mais benéfico em treinos mais longos ou curtos, como HIIT? Ingerir gordura... Tá, ó, ingerir gordura antes do treino, deixando ácidos graxos disponíveis para a queima de gordura, é mais benéfico em treinos mais longos ou mais curtos, como HIIT? Ela quer saber se comer gordura antes de algum treino, sabe, é melhor. Sim. Ó, treinos mais longos, com intensidade moderada, é utilizada a gordura como substrato energético, tá? O seu objetivo é o emagrecimento, então você não precisa comer a gordura. O seu próprio corpo vai degradar a gordura em um exercício moderado. Em um exercício de HIIT, você ingerir a gordura para fornecer energia para o exercício de HIIT? O exercício de HIIT, ele é um exercício intenso, ele usa menos gordura, ele usa mais os carboidratos durante a realização do exercício. Então, eu também não consigo fazer essa relação de ingestão de gorduras. O que a gente sempre preconiza é a ingestão do carboidrato para disponibilizar energia durante o exercício físico, sendo ele moderado, o exercício intenso. E um exercício físico mais longo, a ingestão de carboidrato durante o exercício físico. Então, por exemplo, após 1h30 de exercício, mais ou menos, então ingere algum tipo de carboidrato para dar essa energia que o corpo precisa e também repositores hidroeletrolíticos. Certo. Laís, a Isa deixou um recadinho aqui no chat sobre o trabalho da Gi, de aeróbico em jejum. Eu comentei dele ontem, eu não lembro quem tinha perguntado, mas só para dar um panorama geral, para quem perguntou sobre aeróbico em jejum, nós temos o trabalho da Giovana, que é aluna de medicina que está cursando medicina, faz iniciação científica no nosso laboratório. Ela é orientada pela Isabela, e ela faz exatamente isso, um jejum não é intermitente, e logo após o exercício. E ela viu nos resultados dela que, quando associados os dois, na verdade, não traz benefícios ao animal. Quando é só o exercício ou só o jejum, tem o benefício do exercício de jejum, que já é conhecido, né? Então, é um benefício de diminuição de gordura, enfim. E quando acopla os dois, na verdade, o animal ele não tem benefício algum. Só que, é claro, né? É um trabalho realizado em ratos, roedores, né? São resultados preliminares, mas que já dá para a gente ter essa ideia do que você falou realmente, né? Que talvez para nós que somos mesmo mortais não seja uma boa. E tem aqui uma última perguntinha.
Ah lá, a Laísa falou aqui, ó, aumenta a corticosterona. Isso, porque assim, o exercício físico, ele já é um estímulo de estresse, né? A falta de alimentos, de nutrientes, também é um estímulo de estresse. Então, para uma pessoa normal sofrer 2 estímulos de estresse, talvez não seja tão vantajoso, seja mais vantajoso ela se alimentar e fornecer nutrientes adequados para a prática do exercício físico e ao longo do dia fazer esse controle na alimentação, né? São estratégias mais eficientes do que você encher o seu corpo de estresse, sendo que você não precisa de tudo isso. Agora, num caso de fisiculturista que já está adaptado a todo e qualquer estímulo, então é algo válido, né? Porque eles também possuem uma alimentação regrada, que é com aumento de nutrientes, até ingestão de hormônios, etc. Então, daí não vai prejudicar. Tá bom, Laís, e agora a última pergunta aqui do William Rodrigues, do nosso laboratório. O exercício aeróbico de intensidade moderada gera lipólise do tecido adiposo subcutâneo e visceral da mesma forma? Os benefícios do exercício sobre essas duas gorduras são diferentes? Legal, hein? Olha, quando a gente realiza exercício físico, independente de onde esteja localizada a gordura ela é metabolizada, né? Dependendo da intensidade que você realiza o exercício físico. Ou no pós-exercício, essa gordura também é metabolizada. Agora, mais subcutâneo ou mais visceral, geralmente a gordura subcutânea ela é a primeira gordura a ser queimada, né? Entre aspas. A gordura visceral ela é a gordura mais difícil de ser diminuída com o exercício. Não sei se é isso que ele perguntou. Era isso mesmo. Entendi, ele falou. Maravilhoso. Pessoal, então com isso, a gente encerra então essa sessão da Laís. Que legal que ficaram todos aqui, todo mundo interagiu. Obrigada, professora Laís. Recreio. Agora eu recreio, Lion. Pessoal, então, cuidado, deixa eu só falar algumas... Aí, hein? Cuidado, hein, pessoal. Pera lá. Ainda não é o recreio, não. Deixa eu dar uns recadinhos. Antes da gente sair. Peraí, só um pouquinho. Interromper. Ah, tá.